Oi pessoal, tudo bem? Sou Gustavo Lambertucci, da Inteligência Industrial. Eu vou passar para vocês aí os principais processos de soldagem a arco elétrico mais utilizados aí na indústria atualmente, ok? Então vamos lá. Então temos os processos eletrodo revestido, TIG, plasma, MIG-MAG, arame tubular e arco submerso. Tá? Começando pelo eletrodo revestido, da sigla SMAW, que da tradução normativa é Shielded Metal Arc Welding. Então trata-se de um eletrodo com a alma metálica, né? É um bastãozinho metálico e ele tem um revestimento por fora, né? Esse revestimento, na hora que dá o contato elétrico entre o eletrodo e a chapa, esse revestimento ele vai formar uma atmosfera protetora para a poça de fusão. E daí ele evita os efeitos oxidantes aí do ambiente, né? Evita poro e evita alguns defeitos. E também aumenta a penetração e outros fatores aí. Então, é um processo gerador de escória, então ele pode dar defeito também, inclusão de escória, dependendo aí do ângulo aí de avanço, de manuseio e da habilidade do soldador. E atualmente ele é um processo pouco utilizado, só em casos muito especiais, porque ele tem muito baixa deposição. Ele tem aí, estipulando mais ou menos, ele tem uma deposição média aí de 400 gramas por hora, mais ou menos. Então, depende muito da habilidade do soldador. Então, é um processo utilizado hoje, mas não é um dos preferidos atualmente, ok? O processo TIG, que a sigla significa Tungsten Inert Gas, que é do padrão, né? Mas das normas aí, a ASME, a AWS, a terminologia correta é GTAW, que é Gas Tungsten Arc Welding, né? Onde o arco elétrico é formado por um eletrodo de tungstênio. Esse eletrodo ele não é consumível, né? Ele é de tungstênio porque ele suporta altas temperaturas, então ele não funde junto com o material. E daí o inerte é porque ele tem uma atmosfera inerte, né? Ele tem um gás de proteção inerte, que é o argônio. Muitas vezes pode ser mistura com nitrogênio ou com hélio também, dependendo da aplicação aí, ok? Então, ele pode ser um processo autógeno, que é sem metal de adição. Então, você vai fazer a junção de duas chapas. Então, você pode somente caldear, né, dependendo do material. Ou com adição do metal de adição, tá? Que daí ele é feito manual. Existe a possibilidade também de fazer ele mecanizado ou até robotizado, né? Que daí a alimentação de arame é contínua por um mecanismo fora do sistema aí, né? É um processo de qualidade muito boa, porém ele tem algumas restrições devido à sua baixa deposição também. Tá? Então ele deposita um pouco mais que o processo de eletrodo revestido, mas ele tem uma qualidade excepcional, o acabamento, o visual da solda é perfeito, é muito, muito bacana esse processo, beleza? Também temos o processo plasma, né, que da terminologia normativa é PAW, Plasma Arc Welding. Então, o processo plasma, ele consiste aí de um eletrodo de tungstênio também. Ele tem um bocal interno que passa o gás inerte, que daí ele é ionizado pelo arco elétrico formado na tocha, e daí ele sopra esse plasma para fora da tocha, fundindo o metal base e também o metal de adição. E ele também tem uma tocha externa, que faz a proteção contra a oxidação do ambiente aí, né, que é com gás inerte.
geralmente é argônio, dependendo da aplicação, argônio com hélio, argônio com hidrogênio, tá? É um processo também mecanizado, tá? A aplicação dele manual é muito restrita, então o ideal é trabalhar com ele da forma mecanizada. Aí ele tem uma alta produtividade, tá? E a qualidade excepcional, assim como o processo TIG. Então temos também o processo MIG-MAG, que é o metal inerte gás, MIG, e MAG, metal active gás. MIG é quando a gente usa argônio, que é inerte, né? E MAG é quando a gente está usando o CO2 ou o argônio misturado com o CO2. Em alguns casos também até 3 tipos de gás, uma mistura de 3 gases, ok? Visando aumentar a deposição, aumentar penetração e alguns outros fatores aí. E da sigla, da terminologia normativa, ele é Gas Metal Arc Welding, geral, não tem distinção de um para o outro, tá? Inerte ou ativo. E também, no brasileiro aqui, a gente fala arame maciço ou arame sólido, dependendo do ambiente que a gente está, tá? Então, ele consiste num eletrodo, que é em forma de arame mesmo. O clássico dele o padrão dele é uma bobina, né? Então, você aperta o gatilho da tocha, o arame vai acionando sozinho e vai formar o arco elétrico tocando na chapa aí, né? Ele vai formar o arco elétrico e a poça de fusão, e como ele tem uma velocidade contínua de deposição, vai sustentando um arco e vai fazendo a deposição. Tá? Então ele tem os gases de proteção, conforme eu já falei na sigla dele. É um processo altamente produtivo. A gente tem aí 3 kg por hora aí de deposição, né? Tem algumas variações, você pode usar da forma pulsado também, né? Com transferência pulsada, que a gente controla as ondas, né, da tensão e corrente dele, fazendo as gotas se prender mais facilmente. Então, e ele apresenta uma alta qualidade aí também de soldagem. Depende, se está ventando, daí ele pode dar poro. Se o soldador está manuseando incorretamente, pode dar falta de fusão, pode dar falta de penetração, enfim, os diversos tipos aí de defeitos de soldagem. Um outro processo é arame tubular, né, da sigla FCAW, que é Flux Cored Arc Welding. O mesmo princípio do processo MIG-MAG, só que ele tem o arame dele, ele não é maciço, ele é um mini tubo, né, um arame tubular. Então dentro desse tubular aí, ele tem um fluxo que misturado, é um pó de ferro e mais um fluxo que ele dá proteção aí para a poça de fusão. Então ele é um processo que forma a escória, tá? Então o soldador está soldando e está formando aquela casquinha, né, que a gente fala de escória. Então ele pode ser autoprotegido, né? Ele não precisa ter a proteção gasosa, tá? Ou ele pode ser também com proteção gasosa, depende muito do tipo do arame, tá? Tem que ser arame específico para fazer sem a proteção gasosa, tá? Proteção gasosa daí pode ser CO2, pode ser argônio, pode ser mistura, depende aí da aplicação. Também é um processo que pode ser feito no mecanizado, robotizado, depende de cada empresa, né, de cada tipo de produção. É um processo que dá mais deposição que o arame sólido, né, arame maciço, e também você tem uma melhor qualidade. Você, que nem no arame sólido, qualquer coisinha aí a gente tem um poro, tem um defeito. No arame tubular ele tem mais tolerância para isso, tá? Então ele tem a escória, né, a proteção do fluxo, que ajuda bastante aí contra as intempéries do tempo. Ok? Temos também o processo de arco submerso, né, que da sigla em inglês é Submerged Arc Welding.
Muita gente pensa que é o soldador soldando embaixo da água, tá? Mas soldador embaixo da água é soldagem subaquática, beleza? Não é arco submerso. Então, ele é submerso por quê? Porque ele tem alimentação do arame contínua, igual do processo MIG. O arame pode ser tubular ou também pode ser maciço, né? Depende também da aplicação aí. E ele tem um fluxo. O que é esse fluxo? A gente está vendo na foto aí, ele é um pozinho meio granulado assim, que ele pode ser ativo ou neutro, né? Dependendo da aplicação. E o nome submerso quer dizer o quê? Que ele tem a poça de fusão e o arco elétrico não fica... A gente não enxerga a luz, entendeu? Então o termo é submerso por causa disso, porque a gente não enxerga aquela luz, a radiação ali da sólida, entendeu? A gente não enxerga isso, tá? Então esse fluxo ele protege também do tempo, né, das intempéries do tempo aí, e é um processo que ele gera escória, né, só que ele tem altíssima produtividade, tá? A deposição dele pode chegar a 6 kg por hora, dependendo da ocasião, você pode colocar 2, 3 arames. Tem estudos aí que a turma colocou 5 arames, então deposição altíssima, né? Um processo também, ele é limitado a mecanizado e robotizado, tá? Existe uma vertente dele, uma variação dele que é na mão, só que não é aplicável no dia a dia, tá? E também a limitação dele, ele tem todas essas limitações porque ele só solda na plana, na posição plana, tá? Então, por exemplo, peça calandrada, ele só pode soldar por cima. Peça reta, então se coloca uma tartaruga e posiciona ele vai andando para frente, né? Então são só essas aplicações. Uma estrutura, né, uma viga que tem um detalhe a mais para soldar, na posição vertical, aí a gente está limitado nesse processo, não consegue fazer, ok? Então, já cobri aí a maioria dos processos industriais aí, né, de soldagem de arco elétrico aplicado na indústria. Espero que vocês tenham gostado. É o meu primeiro vídeo aí no canal. Espero estar agregando bastante conhecimento para vocês aí, beleza? Obrigado.